Olá pessoal, estamos de volta para dar prosseguimento às nossas aulas remotas. Como eu havia dito na semana passada, eu enviei um material, enviei um conteúdo que é sobre a habilidade 19, que são as funções da linguagem. E, como eu havia dito, hoje esse vídeo eu vou explicar o conteúdo e também vou enviar um exercício no Google Formulários para você responder, tá? Lembrando e reforçando que nós estamos dando a habilidade 19 da matriz do Enem, que é analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Essa habilidade 19 ela é relativamente fácil, né? É para você identificar a função da linguagem. E como eu costumo dizer na sala de aula, essas habilidades não é que ela pode ser que vá aparecer na prova, pode ser que não caia nenhuma na prova. Isso não acontece no Enem, não. Todas as habilidades caem, tá? E essa habilidade 19, com certeza ela vai cair, vai aparecer. Duas, três questões, normalmente aparece duas ou três questões, é o que acontece, é o que é mais comum de acontecer, mas ela vai cair. Todas as habilidades, elas aparecem no Enem, tá? A habilidade 18, que a gente viu na última aula, com certeza ela vai aparecer. Então, diferente das outras provas que a gente vê que outras provas que a gente estuda, eu vou estudar, mas não sei se vai aparecer na prova. No Enem não tem isso. Você segue a matriz e o que está lá vai aparecer na prova. A questão é quantas questões, duas ou três, é o que normalmente aparece nesse conteúdo aqui, que é a habilidade 19, que são as funções da linguagem, que é relativamente fácil. É como se fosse uma revisão, você vê isso no primeiro, no ano, no segundo ano, tá? Então, não vamos perder esse tipo de questão, tá? Que ele é fácil, é um tipo de questão, é um tipo de habilidade que é relativamente fácil, tá? Então, a gente não pode perder esse tipo de questões aí, tá? Vamos lá. Vamos passar aqui, tá? Tá, nome do assunto, né? Funções da linguagem. O próximo. Tá. Eu já falei isso acho que foi antes da pandemia, eu falei que todo texto tem um propósito, todo texto tem um objetivo. Então, você descobrir o propósito textual, a função do texto, você descobrir isso é muito importante. Já te ajuda bastante, inclusive nessa habilidade 19. Tá? Parece que a habilidade é a habilidade 3 que fala da a função social do texto, né? Ou seja, todo texto ele tem um objetivo. Às vezes pode ser informar, às vezes o objetivo é dar conselho, ordem, convencer, provocar emoção, proporcionar prazer e por aí vai. Mas todo texto tem um objetivo, todo texto tem um propósito. Nós chamamos isso de função social do texto. Isso é importante, tá? Para você se dar bem em vários tipos de questões, tá? Esse esquema aqui, ele é um esquema importante. Antes de a gente entrar nas funções da linguagem propriamente dito, a gente vai ver esse esquema aqui, que ele é chamado de os elementos da comunicação, tá? São 6 elementos da comunicação, ou seja, são elementos que existem em um diálogo, né? No ato de uma conversa. Olha, existe um emissor, no ato da conversa existe um emissor, né? Todo diálogo tem que ter um emissor e também tem que ter um receptor. Isso é básico, né? Numa conversa existe o emissor, que é aquele que envia a mensagem para o receptor, que é aquele que recebe, tá? Claro, nesse ato comunicativo tem que ter uma mensagem também. Então, olha lá, já tem 3 elementos aqui. Eu tenho o emissor, tenho o receptor e tenho uma mensagem. Emissor é o que envia, receptor é aquele que recebe a mensagem e a mensagem é o próprio conteúdo transmitido, é aquilo que é dito, aquilo que é escrito. Nesse caso aqui, o emissor sou eu, tá? O receptor são vocês e a mensagem é o conteúdo, ou seja, a explicação de função da linguagem. Tudo bem? Aqui eu falei 3 elementos. Tem outro elemento. Outro elemento importante isso aqui é o código. Toda comunicação acontece através de um código. O código é a linguagem utilizada, tá?
Nesse caso aqui, nesse ato comunicativo, tomando como exemplo, eu estou utilizando o código da língua portuguesa, tá? Que é um código que você domina, que você conhece. É importante que o emissor e o receptor compartilhem do mesmo código. Ou seja, esse código tem que ser comum. Imagine se eu estivesse falando em hebraico, por exemplo, aqui. O emissor usa um código que o receptor não conhece. Vai haver comunicação? Não. Para existir a comunicação, o emissor e o receptor têm que compartilhar do mesmo código, tá? E esse código, como eu falei, pode ser verbal ou não verbal. Não sei se vocês já viram, acho que vocês já viram em alguns filmes, né? Ou pessoalmente, quando um avião vai pousar e existe aquele cara lá que fica na pista com aquelas bandeirinhas, né? Ali é um código entre eles, há uma comunicação entre eles, tá? Só para exemplificar. Então tem o emissor, o receptor, a mensagem e existe um código. Mas também existe um canal, tá? É o quinto elemento da comunicação. Existe um canal. O canal é o meio físico que possibilita a comunicação. A comunicação só existe porque há um canal entre o emissor e o receptor. Então, de nada adianta ter um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, se não tiver um canal, que é um meio físico para se propagar essa mensagem. No caso, o canal, existe dois tipos de canais principais. Existe o canal visual e o canal sonoro. Tudo bem? Nesse caso aí, vocês estão usando os dois. Vocês estão usando tanto o canal visual, vocês estão vendo aqui, e vocês também estão usando o canal auditivo, vocês também estão ouvindo. Então, imagine se tem tudo isso. Existe eu, você, a mensagem, o código, mas se o canal não existisse, ou seja, se o canal visual ou sonoro não existisse, como é que a mensagem ia chegar? Não ia chegar até vocês. Então, o canal também é um elemento importante para que aconteça a comunicação. E o último elemento é o referente. O referente nada mais é do que o contexto, tá? Numa comunicação, o contexto é o extratexto, é tudo que está fora do texto, tá? Eles chamam isso de contexto. É onde acontece, quando, como, porquê, isso é o contexto. Nesse caso aqui, nos interessa saber que o referente nada mais é do que o assunto, aquilo do que está sendo dito, que é importante para essa aula aqui. Então observa que num diálogo, no ato comunicativo, existem esses 6 elementos. Eles são importantes, esses 6 elementos. Eles aparecem lá no diálogo, esses 6 elementos. E esses elementos, cada elemento corresponde a uma função da linguagem, tá? Cada elemento corresponde a uma função da linguagem. Olha lá. Eu tenho um professor que ele fez uma comparação que é bem pertinente. Ele fala o seguinte, que a gente tem que imaginar, metaforizar, vamos no sentido metafórico, que as funções da linguagem são como uma peça de teatro, tá? Os atores estão lá no palco, mas existe a luz, né? Aquele fecho de luz, que ele vai focar, vai clarear um personagem de cada vez. Vamos imaginar, estão todos os personagens lá no palco, nessa peça de teatro, vamos imaginar assim, estão todos lá no palco, só que o fecho de luz, ele vai clarear um personagem de cada vez. Dificilmente ele vai clarear todos de uma vez, tá? Ele vai focar um de cada vez. A luz vai incidir sobre um, depois incidir sobre o outro, mas todos estão lá. O que isso tem a ver com as funções da linguagem? No texto, vamos imaginar isso para o texto. Num texto existem todas as funções da linguagem. Num texto existem todas as funções, mas tem um que se destaca, tá? Tem um que aparece mais. Tudo bem? Olha lá. Quando numa mensagem, o que se destaca, o que se dá ênfase no emissor, eu tenho a função emotiva ou expressiva. Daqui embaixo, olha. Emotiva ou expressiva. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Fazer de novo aqui, começar de novo. Olha, quando o emissor se destaca. Então, quando no diálogo o destaque é para o emissor, é como se o fecho de luz incendisse sobre o emissor, ele é o mais importante no diálogo. Lembrando que existem todos os elementos num diálogo, tá? Existem todas as funções, mas quando o destaque é voltado para o emissor, eu tenho a função chamada emotiva. É o que acontece, por exemplo, em poemas, né? Poemas, eles são expressivos. No poema, destaca-se a primeira pessoa, o eu, nas canções, nas músicas. O mais importante é esse eu que externa o que está sentindo. Ele
ele se apresenta, essa primeira pessoa, ela se destaca, então eu tenho a função emotiva, tá? Mas vamos imaginar que em outro texto, o foco é o receptor, tá? A atenção é dada ao receptor, aí eu vou ter uma outra função da linguagem. Quando o destaque vem para o emissor, eu tenho a função conativa da linguagem. Olha, alguns livros o nome apelativa, tá? Função conativa ou apelativa, aqui emotiva ou expressiva, tudo bem? Agora vamos imaginar que o mais importante, o foco é dado, a atenção é dada à mensagem. Aí eu tenho uma outra função que é a função poética, que é um trabalho criativo com a linguagem. A mensagem é feita, elaborada de maneira criativa, né, reflexiva, tudo bem? Aí eu tenho a função poética. Agora, se o mais importante é o canal, né, esse meio físico que possibilita a comunicação, aí eu vou ter a função fática. A função fática é aquela função do diálogo, tá? Aquelas palavrinhas, são palavrinhas de convenções que a gente usa para iniciar um diálogo, prolongar um diálogo ou encerrar o diálogo, né? Aquela oi, olá, até mais, adeus. O que é importante também falar do término do canal, ou seja, você quer verificar se a sua mensagem está chegando com sucesso, se o receptor está entendendo a sua mensagem. Então você testa, ou seja, como é que você testa? Você pergunta, entendeu? Tá legal? Você está me ouvindo? Tá? Então isso aí também é a função fática da linguagem. Tá? Quando a atenção é voltada para o código, para a linguagem, aí eu vou ter uma outra função que é chamada metalinguística. O exemplo aqui são aqueles textos ou o poema que fala sobre poema. Tá? É um filme que fala de filme. A linguagem fala sobre a própria linguagem. Aí eu tenho a função metalinguística. Tudo bem? Aqui eu tenho a função, quando a ênfase é dada ao referente, ao contexto, eu tenho a função referencial. A função referencial ou informativa. Esse informativo dá uma pista bem interessante. Nessa função da linguagem aqui, o mais importante é a informação, é o assunto. Deixa de lado todos os outros elementos da comunicação, deixa de lado o emissor, o receptor, ele está lá, mas ele é deixado de lado, porque o destaque é o assunto, é a informação. É sempre um texto jornalístico. Né? Às vezes, numa notícia, por exemplo, às vezes nem aparece o nome de quem escreveu. Né? Porque o mais importante é a informação. Então, todo o texto gira em torno da informação. Aí eu tenho a função referencial. Então, é importante ressaltar que cada elemento cada elemento da comunicação existe uma função da linguagem correspondente. O texto tem todas as funções, agora, como eu falei, vai um que se destaca. Tanto é que a habilidade diz a função predominante. Você tem que ver o que predomina, tudo bem? Deixa eu passar aqui esse material aqui. Tá, agora vamos ver com mais calma cada uma das funções. A função emotiva ou expressiva, como diz aqui, olha, ela é centrada no eu, na primeira pessoa. Ele externa seus sentimentos, suas emoções. Existem marcas da primeira pessoa. É explícito esse eu que fala no texto, ele se posiciona. Olha, estou feliz. Olha o exemplo. Olha esse poema aqui, ó. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Olha, eu quero. Então, você vê que ele se posiciona, ele se mostra na função emotiva, tá? Vamos para a próxima. Tá. Essa daqui, a função conativa, não é isso? Isso, a função conativa ou apelativa. Aqui já é centrada na segunda pessoa. O texto ele mira a segunda pessoa, ele é dirigido ao receptor, tentando influenciar esse receptor. Tá? É muito comum em propagandas. Numa propaganda, por exemplo, no anúncio publicitário, o texto ele é voltado para a segunda pessoa. Ele é voltado para o leitor. Tá? Então, esquece um pouco os outros elementos e pensa só no receptor, só nessa segunda pessoa. Usa-se muito verbos no imperativo, né? Imperativo, ou seja, aquele verbo que dá ordem, pedido, conselho. Olha, beba Coca-Cola. Olha que bem direto, né? Olha o verbo beba dando ordem, tá? A função apelativa ela é direcionada para essa segunda pessoa, tudo bem? Só uma ressalva aqui, olha, importante não confundir conativa com conotativa. Conotação, são coisas diferentes. A conotação é o oposto de denotação. A conotação é sentido figurado. A conativa já é essa função da linguagem que busca, que é voltada para a segunda pessoa. Tudo bem? Deixa eu ver a próxima aqui. Qual é?
A função metalinguística, essa aqui, ela é interessante. Algumas pessoas dizem que ela é mais complexa. Ela costuma aparecer muito nas provas do Enem. Ele diz que é quando a mensagem se volta para a própria mensagem, né? Quando o código tenta explicar o próprio código, o código explica o próprio código, a língua explica a própria língua. Onde eu vejo isso? Por exemplo, no dicionário aqui, olha, esse aqui, ó, por exemplo, olha, tá? No dicionário, você tem uma palavra como estética e ela é explicada com outras palavras. Você tem palavra, explica a palavra. Você vê que a língua fala sobre a própria língua. Estética, ciência que trata do belo em geral e do sentimento que ele faz nascer em nós. Filosofia das belas artes. Então, palavra explica a palavra. Então, o exemplo do verbete do dicionário, né, é um exemplo de metalinguagem. Um poema aqui do Carlos Drummond de Andrade que fala sobre o poema. É um poema que fala sobre poema. Ó, lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal. Desculpa. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. Tá? Então, olha, você tem um poema aqui, né, do Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre o próprio ato de fazer poema. Então, um poema que fala sobre poema, o filme fala sobre filme, história em quadrinho que fala sobre história em quadrinho, tá? Aquele filme Shakespeare Apaixonado é um exemplo disso. Aqueles making-offs de filmes, da produção de uma música, né? Você vê que o making-off fala a obra que fala da obra, entendeu? Então eu tenho o texto metalinguístico. Aquele exemplo lá do isto é, ou seja, que você vai explicar um pouco mais do que você disse antes, também é metalinguagem, tá? Vamos ver a próxima aqui. Esse exemplo aqui é um clássico, né? O desenho que faz o próprio desenho. É um desenho que fala sobre o ato de fazer desenho. Aí é metalinguagem, tá? É a pintura que fala da pintura. É o pintor que está pintando, entendeu? Metalinguagem também. Tá. A função poética aqui, tá? Nessa função poética, geralmente isso é a poesia, né? Quando você encontra um poema, a função é poética. Correto, mas não é só isso, tá? Toda vez que a linguagem, toda vez que a mensagem é trabalhada de maneira criativa, artística, existe uma organização, existe uma exploração sonora, ritmo, sonoridade, musicalidade. Então, quando você consegue colocar isso numa mensagem, ele é poética. Há uma preocupação especial com a arrumação das palavras, na combinação, na seleção, na harmonia, na sonoridade. Então, isso é a função poética. Então, às vezes, uma propaganda, tá? Ela pode ter a função poética. Às vezes, uma propaganda ela pode ter a função poética quando há um trabalho criativo com a linguagem. Tudo bem? No caso, a gente lembra logo de poema, porque o poema ele já tem essas características, tá? Eu acho que está faltando uma, né? Deixa eu ver aqui qual é. Isso, a última é a função referencial. Aliás, a penúltima, né? A função referencial. Essa daqui, ela é muito comum também, a função referencial, porque ela fala exatamente da função informativa, referencial ou informativa. Ou seja, é a linguagem objetiva, direta. O mais importante é transmitir a informação, e essa informação tem que ser para maneira clara, objetiva. Um texto científico, uma notícia, um documentário, ele tem uma preocupação com a realidade. Então, os outros elementos são deixados de lado. A criatividade do texto, a beleza, a rima, o eu, tudo isso é deixado de lado em função da informação. O mais importante é a informação. Então, a função aí é a função referencial. Textos informativos, notícias, artigo científico, texto que predomina a informação, ela é função referencial. Tá? Lembrando, mais uma vez, o texto aí tem todas as funções. Agora, sempre tem aquela que se destaca, que aparece mais. Tudo bem? Vamos ver. Deve ter. Tá faltando uma aqui, eu acho. Mas eu acho que eu pulei aqui uma, pessoal. Será que não está aqui? Deixa eu procurar novamente, que é a função fática. Ela não está aqui, ó. Desculpa, eu pulei essa daqui, tá? Eu vou ver agora a função fática. Ela não costuma aparecer tanto nas provas. Deve ser por isso que eu esqueci. Brincadeira. Ela não costuma aparecer tanto. Mas como eu ia dizer, pode acontecer, né?
Eu vejo muito aparecendo em provas quando você vai verificar o canal, você quer testar o canal de comunicação, se ele está funcionando. O exemplo clássico é aquele exemplo quando a gente liga para alguém, alô, alô, então você está testando, você quer saber se você já pode falar, que você quer enviar a mensagem, né, para alguém. Entendeu? Então você testa esse canal aí para saber se a mensagem já pode falar ou se a mensagem está chegando com sucesso. A gente na sala de aula costuma fazer muito, a gente bate no quadro. Ei, vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Nada mais é do que testar, verificar se a informação está chegando com sucesso. Porque existem coisas que atrapalham o canal de comunicação, né? Existem coisas que podem dificultar a mensagem chegar, tipo barulho na sala de aula, né? Muito ruído pode atrapalhar o canal. Então, tudo isso, o canal para funcionar, para a comunicação funcionar bem e com eficiência, é importante que o canal esteja funcionando. Por isso a gente testa, tá? Existem também as chamadas convenções sociais, aquelas palavrinhas que a gente usa para iniciar um diálogo. Bom dia, oi, tudo bem? Para prolongar um diálogo, né? Aqui para testar também, né? E por aí vai, tá? A gente fica por aqui. E como eu falei, esse conteúdo ele é relativamente fácil, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no PV aí que eu vou atendê-los, tá? Eu coloquei o exercício eu selecionei parece que 6 questões, todas do Enem. Eu escolhi questões do Enem, peguei as mais recentes, tá? Como eu falei, todo ano aparece, todo ano vai cair. Eu selecionei as mais recentes e treinar. Lembra que eu falei, quanto mais a gente treina, mais chance a gente tem de estar bem na prova, tá? Até mais, até a próxima aula. Abraços a todos.